Capítulo 4 As ilusões do ego. Introdução. A Bíblia diz que deves ir com um irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento, ao invés de afirmá-lo, e estás, assim, te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida, de fato, é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim, até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quanto escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendia oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-las. Subtítulo 1. Ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes, a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em 2 fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego.
e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender, mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, e porque aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que seja capaz de mudar a tua mente e ajudar os outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador, que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar o papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que, um dia, não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste, mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes, devido à natureza da tua. Os egos podem chocar-se com estrondo, em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo, se pensares comigo, mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso. E tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo.
O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso, porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque Ele o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória, e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu, que o fizeste, não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é, de fato, uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o seu filho amado com quem ele se compraz. Não permitas que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. Deus não é o autor do medo, tu és. Escolheste criar de modo diferente dele, e fizeste, portanto, o medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande porque o medo é uma testemunha da separação e o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Deixa-a para trás, não a escutes e não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera os outros. Não apresentes um retrato falso e indigno de ti mesmo aos outros, e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. O ego tem construído para ti uma casa de pauperada, que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna das suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas.
Apesar disso, a sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando escolheres entrar. Disso tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Com o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros, mas com o teu espírito podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância e, com o contentamento, derrama a sua luz por toda a parte. Os mansos herdarão a terra, porque seus egos são humildes, e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dele, e só dele. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei o teu ego, se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho, que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e o seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego, apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que têm para ti, se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem do meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disto. Nesse mundo não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. Subtítulo 2: O ego e a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera a ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer, e de fato ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse tido.
Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação, e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Sê paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego da qual não se pode escapar. E ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. O ego
vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles, em uma frágil tentativa de identificação, ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego do mesmo modo não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima em termos do ego não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado.
A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Subtítulo 3: Amor sem conflito. É difícil compreender o que significa realmente "o reino do céu está dentro de ti". Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro. E isso não significa coisa alguma. A palavra dentro é desnecessária. O reino do céu és tu. O que além de ti foi criado pelo Criador e o que além de ti é o seu reino? Essa é toda a mensagem da expiação. Uma mensagem que, na sua totalidade, transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãos de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu Criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Isso está escrito em forma de uma oração porque é útil em momentos de tentação. É uma declaração de independência. Tu acharás isso muito útil se o compreenderes inteiramente. A razão pela qual necessitas da minha ajuda está em teres negado o teu próprio guia e, portanto, precisas de orientação. Meu papel é separar o verdadeiro do falso, de modo que a verdade possa ultrapassar as barreiras que o ego estabeleceu e brilhar na tua mente. Contra a nossa força unida, o ego não pode prevalecer. Com toda a certeza, é evidente agora a razão pela qual o ego considera o espírito como inimigo. O ego surgiu da separação e a continuidade da sua existência depende da continuação da tua crença na separação. O ego tem que te oferecer algum tipo de recompensa pela manutenção dessa crença. Tudo o que pode te oferecer é um senso de existência temporário, que se inicia com o seu próprio começo e termina com o seu próprio fim. Ele te diz que essa vida é a tua existência, porque é a sua própria. Contra esse senso de existência temporário, o Espírito te oferece o conhecimento da permanência e do que é inabalável. Ninguém que tenha experimentado essa revelação
pode jamais acreditar inteiramente no ego outra vez. Como pode o seu parco oferecimento a ti prevalecer diante da dádiva gloriosa de Deus? Tu que te identificas com o teu ego, não podes acreditar que Deus te ama. Tu não amas o que fizeste, e o que tu fizeste não te ama. Sendo feito a partir da negação do Pai, o ego não tem nenhuma aliança com quem o fez. Tu não podes conceber o relacionamento real que existe entre Deus e as suas criações, devido ao ódio que sentes pelo ser feito por ti. Tu projetas no ego a decisão de te separares, e isso conflita com o amor que sentes pelo ego pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão. O amor penetrará de imediato em qualquer mente que o queira na verdade, mas é preciso que ela o queira verdadeiramente. Isso significa que ela o queira sem ambivalência, e esse tipo de querer está totalmente isento da compulsão para receber que o ego tem. Existe um tipo de experiência tão diferente de tudo que o ego pode oferecer que nunca quererás encobri-la ou escondê-la de novo. É necessário repetir que a tua crença na escuridão e em esconder-te é a razão pela qual a luz não pode entrar. A Bíblia faz muitas referências às dádivas imensuráveis que são para ti, mas precisas pedir. Essa não é uma condição como as condições que o ego estabelece. É uma condição gloriosa do que tu és. Nenhuma força, exceto a tua própria vontade, é suficientemente forte ou suficientemente digna para guiar-te. Nisso, tu és tão livre quanto Deus, e tens que permanecer assim para sempre. Vamos pedir ao Pai, em meu nome, para manter a tua mente plena do seu amor por ti e do teu por Ele. Ele nunca falhou em responder a esse pedido, pois só pede o que já é sua vontade. Aqueles que chamam verdadeiramente sempre são respondidos. Vós não tereis outros deuses diante dele, porque não há nenhum outro. Na realidade, nunca passou pela tua mente desistir de todas as ideias que já tiveste, que se opõem ao conhecimento. Tu retens milhares de pequenos restos de medo que impedem a entrada daquele que é santo. A luz não pode penetrar através das paredes que fazes para bloqueá-la, e se recusa para sempre a destruir o que tu tens feito. Ninguém pode ver através de uma parede, mas eu posso contorná-la. Vigia a tua mente, buscando os restos de medo, ou não serás capaz de me pedir que o faça. Eu só posso ajudar-te de modo como o nosso Pai nos criou. Eu vou amar-te e honrar-te, e manter completo respeito por aquilo que tens feito, mas não vou apoiar o que fizeste, a não ser que seja verdadeiro. Eu nunca te abandonarei, assim como Deus também jamais o fará. Mas tenho que esperar enquanto escolheres abandonar a ti mesmo. Porque eu espero com amor e não com impaciência. Com toda certeza, tu me chamarás verdadeiramente. Virei em resposta a um único chamado inequívoco. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Sê muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Por quanto tempo vais negar a ele o seu reino? Na tua própria mente,
embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica uma falta, já foi aceita. É por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. O calmo ser do reino de Deus, que na tua mente sã é perfeitamente consciente, é cruelmente banido da parte da mente regida pelo ego. O ego está desesperado porque se opõe literalmente a probabilidades invencíveis. Estejas tu dormindo ou acordado. Considera o quanto tens estado disposto a ser vigilante para proteger o teu ego e quão pouco para proteger a tua mente certa. Quem, senão os insanos, empreenderia acreditar no que não é verdadeiro e depois proteger essa crença às custas da verdade? Subtítulo 4. Isso não precisa ser assim. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso o que queres. É isso que estás lutando para manter, e te mantens vigilante para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e estás percebendo imagens que o teu ego faz em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso, e então muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão e vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estares sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, e então decide de outra forma. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego, e saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Quando te sentes culpado, lembra-te de que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim.
É para isso que serve a expiação. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Mas isso não precisa ser assim. Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. Isso não precisa ser assim. O hábito de te engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Consideraste realmente quantas oportunidades tens tido de te alegrares e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder, tanto quanto escolher. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Não te acomodes com nada menos do que isso e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso, e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente, e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo brilhe sobre ti, em paz, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim. A sua mente brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. A segunda vinda está ao meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para a proteção. Não pode estar errado porque jamais ataca. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade.
O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não sou. Porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo, quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocado. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Por que tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres. Tu, sim. Eu chamei e tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais porque são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Subtítulo 5: A ilusão do ego-corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. E não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica à parte da tua consciência e eleva o controle, ao invés da sanidade, à predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. Os julgamentos são, inevitavelmente, seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove.
Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser de fato aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo o que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, digam respeito à questão real. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. Subtítulo 6. As recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da ameaça. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto aqui estiveres.
ou enquanto acreditas que aqui estás. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. A tua outra vida tem continuado sem interrupção, tem sido e sempre será totalmente imune às tuas tentativas de dissociá-la. Ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego, em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor. Porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse conhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitasse essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. O fato de acreditares que tens que escapar do ego demonstra isso. Mas não podes escapar do ego humilhando-o, controlando-o ou punindo-o. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar um instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza, ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda sua mente acerca deste valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim no momento, mas não será sempre assim. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Aquele que é santo compartilha a minha confiança
e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela como homem e posso agora completá-la através de outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestarei a minha força, enquanto as suas forem insuficientes. Eu irei contigo àquele que é santo, e através da minha percepção, ele pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão, e um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo. Porque tu és o reino de Deus, eu posso conduzir-te de volta às tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, e ao afastar-te dele, eu venho a estar distante para ti. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é una. Subtítulo 7. Criação e comunicação. É claro que, apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Tudo o que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é, assim, contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação ao invés de aboli-lo. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou a mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta, então, numa generalização falsa que não é realmente nada abstrata. Meramente responde de certas formas específicas a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo o que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo o que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação,
porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim para sempre, como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações naturalmente se comunicam com ele e como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é completamente destituído dessas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso o que significa a criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te de que no reino não há diferença entre ter e ser, como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus. Isso dificilmente significa que deverias dizer-lhe o quão maravilhoso Ele é. Ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo. Mas, a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa, porque a tua é incompleta. E isso ele sabe. Ele sabe disso no seu próprio ser e na experiência dele da experiência do seu filho. A saída constante do seu amor é bloqueada quando seus canais estão fechados. E ele é solitário quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com ele. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar a sua alegria contigo enquanto tu não conheceres isso com toda a tua mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a ele, o que seria claramente impossível, mas ele quer que ela seja trazida a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras
através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo os seus egos e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus, e Ele restituirá esse louvor, porque eles são como Ele e podem juntos regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles, e há grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona a essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis são os trabalhadores de milagres de Deus, a quem eu dirijo, até que estejamos todos unidos na alegria do reino. Eu te dirigirei aonde tu possas ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti. Fim de capítulo.